Bom, diante de todas essas ameaças aí para a Groenlândia, algo que voltou a ser um grande destaque de suma importância nesse momento foi o acordo Mercosul-União Europeia. Só que o Parlamento Europeu, gente, aprovou uma medida para levar esse acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul à avaliação do Tribunal da Suprema Corte, dias depois apenas da assinatura do tratado entre os dois blocos. E para a gente ter um pouco mais sobre isso, eu recebo ele aqui, Danilo Moliterno. Muito bom dia, meu querido. Bem-vindo aqui sempre para a gente falar sobre esse assunto e o desdobramento, né, disso, Danilo. Porque, primeiro de tudo, né, para quem está nos assistindo agora, entender, esse acordo, quando ele foi assinado no último sábado, ele foi dividido em algumas partes, pensado dessa forma justa para poder tentar acelerar principalmente a parte comercial. Então, temos uma parte que é o acordo definitivo, que aí envolve aquela questão de cooperação ambiental e tudo isso, que aí demoraria mais realmente o andamento, porque precisa da aprovação dos 27 países. E temos a outra parte do acordo, ele foi desmembrado, que é o acordo provisório, que no final das contas seria só o interino, né, que seria somente a parte comercial. Essa parte comercial não precisaria da aprovação de todos os países e poderia, só pela aprovação do Conselho Europeu, sair mais rápido até o final do ano, pelo menos era assim que muitos economistas estavam otimistas. Porém, a judicialização atrasa todo e qualquer lado do acordo, Danilo? Bom dia, Débora, e a todos que acompanham o CNN Money. Judicialização definida pelo Parlamento Europeu que sim, atrasa ambas as partes do acordo. Você bem definiu, a gente teve uma separação desse acordo em comercial e político, exatamente numa tentativa de fazer esse acordo andar um pouquinho mais rápido. Até porque a gente sabe que se esse acordo tivesse que passar por cada um dos parlamentos nacionais da União Europeia, a gente teria um processo mais moroso. A gente viu, por exemplo, a resistência da França em aprovar esse acordo. Então, para a gente deixar aqui bastante claro, a gente teve essa decisão por parte dos blocos de, olha, a gente separa a parte comercial, que vai ter um trâmite mais simples. Qual é esse trâmite mais simples? Precisa ser aprovado por cada um dos parlamentos nacionais aqui da América do Sul e pode passar diretamente pelo Parlamento Europeu. Só está restando essas duas etapas. E a outra parte, que é a parte política. Essa sim precisa ser aprovada por todos os parlamentos nacionais aqui da América do Sul e também pelos 27 parlamentos nacionais da União Europeia. Essa judicialização, repito, fere ambas as partes do acordo. Fica tudo travado a partir de agora. A gente tem, portanto, por meio de uma votação apertada, e aí vale a gente mencionar esse fato. Tivemos uma votação no Parlamento Europeu desses pedidos de 2 eurodeputados para levar este acordo à análise do Tribunal da União Europeia, com uma votação que ficou 334 a favor de levar a análise, a 324, uma votação muito apertada que, caso tivesse uma mobilização maior daqueles que são favoráveis ao acordo, talvez pudesse ter evitado esse atraso que a gente deve ter com essa medida do Parlamento Europeu de levar este acordo à avaliação do tribunal, fazer, portanto, essa judicialização. Pois é, Danilo, e aí eu quero entender também no teu ponto de vista, na tua análise, qual que foi a reação do governo aqui brasileiro? Já temos uma reação do governo brasileiro, que é importante mencionar, e aliás isso foi reconhecido no último sábado, durante ali a assinatura do acordo, pelo próprio presidente do Paraguai, de que a atuação do presidente Lula fez muita diferença no andamento para chegar até a assinatura desse acordo. Lula pode entrar em campo novamente depois dessa judicialização? Talvez vá precisar entrar em campo sim, o presidente Lula, que teve de fato uma liderança importante em meio a esse processo, especialmente na interlocução junto aos chefes de Estado, especialmente junto a Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia. Mas vamos lá, ouvi algumas pessoas da diplomacia brasileira nas últimas horas com relação a esse balde de água fria. Ninguém nega que é um balde de água fria você ter a assinatura de um acordo histórico acontecendo no último sábado, com todas as diplomacias, os chefes de Estado celebrando esse acordo, e 4 dias depois você ter este acordo sendo levado à judicialização. Basicamente, vamos separar aqui. Existem 2 riscos. Risco número 1, o Tribunal da União Europeia barrar esse acordo. Tem poder para isso. Caso avalie que não são cumpridas as diretrizes jurídicas necessárias, pode barrar esse acordo e fazer com que o seu conteúdo tenha que ser alterado para aprovação. Risco número 2, que é o risco mais palpável. A gente tem um atraso, porque essa é uma análise morosa. É uma análise que, segundo a própria União Europeia, costuma durar entre 16 e 18 meses. De novo, conversei com pessoas da diplomacia brasileira que indicam que a possibilidade de o acordo ser barrado pelo tribunal é bastante remota. Veem isso como uma possibilidade bastante distante. O tribunal não deve barrar esse acordo, não deve, numa canetada, jogar toda essa negociação por água abaixo. Porém, teme sim um atraso com relação a este acordo. Acreditam que, em
este tratado sendo levado à judicialização, a esse tribunal, a tendência é de que sim, tenhamos todo este tempo perdido, quase 2 anos perdido, num acordo que já é negociado há 26 anos. E aí, só para complementar, trago uma informação que foi apurada e que o nosso diretor da sucursal de Brasília, Daniel Hittner, trouxe aqui em primeira mão, na CNN, conversando com fontes em Bruxelas, que é um movimento da Comissão Europeia, encabeçada por Ursula von der Leyen, e do Conselho Europeu, encabeçado por Antônio Costa, de cogitar a entrada provisória em vigor deste acordo. Basicamente, é um mecanismo que já consta no acordo, por meio do qual seria possível, consta em uma série de outros acordos, inclusive, da União Europeia, por meio do qual se poderia, mesmo com esse acordo judicializado e ainda tramitando no Tribunal da União Europeia, entrar em vigor. Isso ainda é cogitado. Cogitado por quê? Porque, por um lado, pode gerar um grande desgaste da Comissão Europeia, que é essa espécie de executivo desse governo da União Europeia, junto ao Parlamento Europeu, que decidiu fazer essa judicialização, também um desgaste junto à Corte, junto ao Tribunal Europeu, que é quem hoje faria esta análise. Portanto, é uma possibilidade que ainda está em avaliação por parte da Comissão Europeia, mas que sim poderia levar este acordo à frente. Relembrando, caso eles façam a utilização desse mecanismo e levem à frente, essa possibilidade, essa entrada provisória poderia ser barrada ainda pelo Parlamento Europeu e mesmo por um parecer contrário do tribunal. Portanto, a gente vê agora articulações dentro da União Europeia daqueles que são favoráveis ao acordo, especialmente esses dois chefes, estamos falando de Antônio Costa e também Ursula von der Leyen.